Sejam bem-vindos, amados, a mais uma aula e hoje vamos falar um pouquinho sobre os polígonos, certo? Nós vamos ver aí as semelhanças, ampliação e redução de figuras planas e a malha quadriculada. Isso tudo dentro da malha quadriculada, certo? Então vamos ver aí como seria. Lembrando, nós temos aí na construção do plano, nós temos de levar em consideração o seguinte, os polígonos dentro do sistema de coordenadas. Nós temos um plano cartesiano, vejam aí, e esse plano cartesiano ele vai me dar... eu posso construir dentro desse plano cartesiano, nessa malha quadriculada, um polígono qualquer. E aqui eu tenho que os vértices eles vão ser os pares ordenados. Veja, aqui eu tenho o vértice 2 e 4. Lembrando lá, tem o valor de x, que é sempre o primeiro, e o valor de y, o segundo, que aparece aqui. 2 e 4, que é o par ordenado. Nós temos aqui, ó, aqui nós temos um lado, aresta. Aqui nós temos vértice. Aqui um lado, certo? Ângulos internos, nós temos também formado ângulos externos. Então, tudo isso nós vamos levar em consideração dentro do polígono, beleza? Então, eu posso fazer a construção de um polígono qualquer dentro da minha malha quadriculada, levando em consideração dentro do plano cartesiano, levando em consideração os meus pares ordenados. Cada par ordenado vai representar um vértice do meu polígono, beleza? Então aí, ó, em polígonos, assim como em outras figuras geométricas, podem ser aplicadas transformações geométricas. Os polígonos obtidos por essas transformações são imagens do original e podem ser suas medidas dos lados alteradas. Pode ter essa medida dos lados alteradas, assim como sua posição no plano. Mas hoje nós vamos nos deter a essa medida alterada, porque nós vamos falar de redução e ampliação, ok? Então, ó, ampliação e redução. Então, nós temos aqui ó, um polígono. Esse polígono A aqui, ó, eu tenho esse polígono A, que é o menorzinho, e eu posso fazer um polígono maior, levando em consideração as medidas desse polígono. Então, eu posso usar um fator. Exemplo, aqui eu usei para esse lado, eu usei duas medidas de unidade. Então, aqui eu usei um fator e aqui transformei essa medida de unidade em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual foi o meu fator? O meu fator foi 3. Por quê? Porque eu multipliquei 2 por 3 para eu ter essa ampliação do meu polígono. Então, isso é o fator. Então, eu posso pegar o polígono maior, 6, e dividir por 2, eu vou ter o resultado 3. E aí eu vou conseguir achar e encontrar o meu fator de redução ou o meu fator de ampliação, beleza? Então, ó, ampliação de fator. No caso, nessa situação, eu escolhi o 3 como fator de A para B. Ou seja, eu multipliquei o fator, as medidas dos lados de A, do polígono A, eu multipliquei por 3 para construir essa ampliação, que é o meu polígono B, tá certo? E eu poderia reduzir, ó, se eu fosse fazer uma redução, se eu tivesse esse polígono fosse o meu polígono original, e eu quisesse fazer uma redução desse polígono, eu poderia dividi-lo por 3, ou seja, o fator é de 1/3. Eu divido esse valor aqui, ó, 6 dividido por 3, eu vou ter aqui a medida do meu próximo polígono, a minha redução será 2, ok? Então, o fator de ampliação foi 3 e o fator de redução foi de 1/3, ok? Eu dividi por 3, beleza? Tem o mesmo formato do trapézio original, alterou a posição e aumentou o tamanho sem sofrer deformações. Vocês viram aí que eu posso dizer que esse trapézio daqui é semelhante a esse trapézio daqui, porque ele tem as medidas diferentes, mas ele não teve deformação na sua forma original, certo? Ele continuou sendo um trapézio com medidas diferentes, beleza? Então aí, ó, ampliação e redução com o uso da malha quadriculada. Então nós vamos ver aí um polígono. Esse polígono aí, nós vamos ampliar ele dentro da malha quadriculada. Como eu disse a vocês, eu posso fazer essa contagem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3. Então, eu quero o quê? Ó? Aqui tá pedindo, ó, para isso, vamos dobrar a quantidade de lados. Então, eu quero um fator 2. Então, eu vou multiplicar por 2. Veja. Então, se esse lado aqui tem 1, 2, 3, o lado do meu polígono maior, a minha ampliação, vai ter quantas unidades de medida? Vai ter 6 unidades de medida, porque eu estou usando como fator 2, beleza? Então, qual vai ser a construção desse polígono? Assim, dessa forma, veja. Então, eu tenho aqui, ó, lembra lá, 3, então eu vou ter aqui 6. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse lado daqui eu vou ter quanto? 12, porque eu dobrei, o meu fator foi de 2 vezes, beleza? Então, é isso que eu posso fazer uma ampliação e aí nessa mesma situação eu posso fazer uma redução, ok? Beleza? Ampliação e redução, tranquilo? Pronto.
Para obter a imagem ampliada de uma figura, o fator de multiplicação deve ser um número maior que 1. Vejam só, se eu for fazer uma ampliação, eu preciso pegar um fator maior que 1. Já para a redução, esse valor deve ser um número menor que 1. Então, se eu pego um número menor que 1, eu faço uma redução. Se eu pego um número maior que 1, eu faço uma ampliação. Beleza? Para fazer ampliação, maior que 1. Para fazer uma redução, menor que 1. Tranquilo. E aí eu vou trabalhar um pouquinho com vocês agora, eu vou pegar aqui a construção dentro desses polígonos, dentro desse software chamado GeoGebra, tá certo? E aí nós vamos ver o que é homotetia. Homotetia é o que? É o nome de uma transformação, ampliação ou redução no plano de figuras. Então se eu pego uma figura e faço uma ampliação ou redução, eu chamo de homotetia, beleza? Então eu vou abrir agora o software para a gente ver como é que vai ficar aí essa ampliação e essa redução dentro desse sistema. Antes de tudo, eu preciso construir um polígono. Eu quero construir um polígono regular, certo? Regular, lembrem lá, regular todas as medidas, a medida de todos os lados são iguais. Ou seja, se eu tenho um quadrado com medida de 2, então os 4 lados desse meu quadrado, se ele for regular, quadrado, né? Então ele vai ter o que? Todas as medidas serão também de 2, beleza? Então eu vou fazer um polígono aqui regular. Vou aqui construir meu polígono regular. Deixa eu fazer ele aqui. Beleza? Vou fazer de medida 2. E vou fazer de 3 lados porque eu quero um triângulo, tá bom? E agora eu quero fazer uma redução. Então eu vou aqui, ó, achar a homotetia. Ó, achar a homotetia. E agora eu vou fazer uma redução desse polígono que a gente fez, que foi o triângulo. E aí eu só preciso escolher o meu fator. Qual é o meu fator? Lembrem lá, para mim fazer uma redução, o fator tem que ser o quê? Menor que 1. Então eu vou pegar o quê? 1/2, metade, 0,5, ok? Então eu vou colocar aqui e eu vou fazer uma redução do polígono original, tá certo? Ó, vejam só que não sofreu deformações, ele apenas ficou menor com a medida dos seus lados menores. E agora eu vou fazer uma ampliação desse polígono daqui, certo? Desse polígono original que a gente pegou. E agora, como é ampliação, o valor tem que ser o quê? Maior que 1. Então, eu vou pegar o fator 2, tá bom? E aí, eu vou ter o quê? Uma ampliação, beleza? Então, se eu pegar um fator menor que 1, eu vou ter uma redução. Se eu pegar um fator maior que 1, eu vou ter o quê? Uma ampliação. Vejam aqui que aqui eu peguei o quê? Duas unidades de medida. Aqui eu fiquei com 4 unidades de medida. 2 unidades de medida. Minha redução ficou apenas com 1 unidade de medida, beleza? Então eu posso fazer isso com todos os outros polígonos. Vejam só, deixa eu fazer aqui mais um polígono, vou fazer, beleza? Polígono regular. E aqui eu vou construir para vocês agora um quadrado. 4 lados, eu vou ter aí meu polígono original e eu vou querer agora fazer uma redução desse polígono. Vou pegar minha homotetia e vou fazer minha redução aqui, ó, colocando aqui a redução. Qual é o fator que eu vou usar? Você pode escolher qualquer fator. Eu vou usar o fator de 1/3 agora, beleza? Vou usar o fator de 1/3. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir meu polígono original por 3, certo? Então, se eu for fazer uma ampliação, agora eu quero fazer uma ampliação, vou colocar aqui. E que ampliação foi essa? Beleza, se eu fiz uma redução de 1/3, eu vou fazer minha ampliação de 3, tá? Então, eu vou fazer minha ampliação de 3, então meu fator vai ser 3, ó. Vou aqui só reduzir para vocês enxergarem ele lá em cima. Beleza. Pronto, vejam só aí como ficou minha ampliação de 3, tá certo? Então, isso aí é redução e ampliação usando GeoGebra, que você pode usar a malha quadriculada e régua para fazer essas ampliações, ok? Vamos voltar agora lá para os slides, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá? Então, agora é com vocês, meu querido, minha querida. Então, certo? Vocês vão tirar um printzinho aí da tela e vão fazer essas construções usando a malha quadriculada e régua construa. Lembrando que a malha quadriculada ela tem que ter a unidade de medida que você escolher. Exemplo, se você escolher 1 centímetro, todos os outros quadrinhos da minha malha, elas têm que ter o quê? 1 centímetro, tem que ser regular, 1 centímetro de todos os lados, beleza? Então, você vai construir aí a sua malha quadriculada e vai construir esses polígonos A, B, C e D que pede aí na primeira questão. E depois você vai construir uma redução e uma ampliação do jeito que está pedindo aí na questão número 2, beleza? Por hoje é só, meu querido, minha querida. Até a próxima. Um cheiro no coração. Tchau!